Hebreus capítulo 1. E os irmãos podem se dirigir até a caixa de oferta, quem for contribuir, tá bom? Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora nestes últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. O livro de Hebreus é o extrato da doutrina cristã do primeiro século, do segundo e terceiro século também. Obrigado, irmão. Então, o livro de Hebreus é o que podemos chamar do extrato da doutrina cristã para os primeiros cristãos no mundo antigo. Hebreus é um nome dado a forasteiros. Então, se alguém perguntar para você o que é um hebreu, mais do que a designação de um povo ligado à Palestina, Hebreus quer dizer andante, forasteiro. E a ideia para o cristão é essa. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos passando. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, está vendo o que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então esse ir é a gente sair do lugar e entregar folheto, bater palma nas casas. E não. Esse ide por todo mundo tem a ideia de andar, viver, existir e ser. O ide de Jesus não é um momento de panfletagem, embora não seja errado você panfletar. Embora não seja errado você bater palma na casa das pessoas e conversar com elas. Mas nunca se teve em mente, para a continuidade da igreja de Jesus, esse processo. Porque no original não é ide. No original é indo por todo mundo e pregando o evangelho. Existindo e pregando. Portanto, a maior maneira ou a melhor maneira de pregar o evangelho não é entregando folhetos ou batendo palmas. A melhor maneira de pregar o evangelho é existindo na essência cristã. É sendo um cristão que transmite com atitudes o que Jesus ensinou. Essa é a verdadeira e melhor evangelização. Você evangeliza melhor quando não diz nada e age do que quando diz alguma coisa, mas não faz nada. Hebreus é mais do que uma designação a um povo da Palestina. Hebreus é uma palavra que diz respeito a todos os cristãos de todas as épocas que seguem, que andam no seu dia a dia, querendo aplicar o que Jesus ensinou. Irmão, a perfeição aqui neste mundo, para nós seres humanos, não é possível. Nós seremos aperfeiçoados na eternidade, de glória em glória. Passaremos a eternidade ainda aprendendo e continuando a aprender com Jesus. Não vamos chegar lá sabendo tudo. Vamos chegar lá ainda aprendendo com o Salvador. Estamos ainda nessa fase, como disse aqui o nosso irmão Fernando, a semana passada, nessa fase embrionária de civilização, em que temos muita coisa ainda para aprender. Então essa epístola, essa carta aos Hebreus, é esse extrato magnífico da doutrina cristã, no seu princípio, e que a gente precisa estar sempre recorrendo. O conselho que eu dou aos irmãos é que se recorra bastante ao livro de Hebreus. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? É os assuntos que eram tratados pela igreja cristã. Quando os irmãos se reuniam na igreja cristã, qual era o assunto?
o assunto era sempre Jesus. Qual era a obra de Jesus? O que Jesus veio fazer? O que Jesus faz? A ressurreição de Jesus, o sacrifício eterno de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus, quem é Jesus, e assim por diante. O assunto de Hebreus representa o assunto que era tratado quando os irmãos se reuniam. O apóstolo Paulo, em uma outra ocasião, disse que nas reuniões era para existir cantos espirituais, era para existir salmos, era para existir revelação. Mas essa revelação não tem nada a ver, absolutamente não tem nada a ver com esse fenômeno que começou a acontecer depois do ano 1905, 6 e 7, ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, conhecido como movimento pentecostal, onde uma pessoa aprende ou recebe alguma coisa que está no oculto sobre outra pessoa e diz isso abertamente. E que está virando uma confusão terrível, porque hoje você encontra pessoas que vão atrás disso. Quando Paulo disse que quando vos reunirem haja revelação, ele não estava pensando nesse tipo de revelação do eis que te digo, do aqui tem um irmão com dor de cabeça, daqui tem uma irmã que está com gripe, não. Porque simplesmente esse tipo de revelação não existia nas reuniões cristãs daquele tempo. Revelação que Paulo sugere era um aprendizado sobre Jesus. Porque Jesus é um oceano de aprendizagem. E quando algum irmão entendia alguma coisa cristã, numa perspectiva nova, ele chegava diante da igreja e dizia: olha só, eu entendi isso a respeito de Jesus. Isso era revelação. Não tem nada a ver com aqui tem um irmão que o CPF dele é número tal, o RGD, pelo amor de Deus. Então, mas não existe esse dom. Esse dom, nas Escrituras, se assemelha com um dom que aparece ali em Coríntios 12, que tem a ver com a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, alguma coisa relacionada a isso, e tão somente. Mas nada a ver com o que as denominações apresentam. Então, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é exatamente a proposta do evangelho inicial, irmão, que a gente deve procurar e buscar com todo o nosso coração, para que, se a gente não conseguir, porque não somos perfeitos, chegar a esse nível de espiritualidade, mas pelo menos a gente não esteja tão longe disso. Se a gente não conseguir o nível de espiritualidade com essa clareza dos irmãos que estavam diante da carta de Hebreus, que a gente consiga pelo menos chegar perto. Então nós percebemos que aqui no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, o princípio já, o primeiro capítulo, ele já fala e traz para nós um conteúdo importantíssimo. O versículo 1 diz assim que Deus, antigamente, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais é aos antepassados. Então na Bíblia, quando a palavra pais aparece, nem sempre é os progenitores. A palavra pais tem a ver com os antepassados de um modo geral. Aqui o escritor de Hebreus, que muitos acreditam ser Paulo, tá? É um forte candidato a ser o escritor da carta de Hebreus. Quando ele fala, Deus falou com os pais, ele está dizendo o seguinte: Deus falou com os antepassados. E ele diz a maneira como Deus falou a esses antepassados. Deus falou através dos profetas. Agora, no versículo continua com uma vírgula, dizendo que a nós, nesses dias, ele falou através do Filho. Então, a palavra de Deus para nós, a comunicação de Deus para nós é através de Jesus. E nós deveríamos estar muito satisfeitos com isso. Nós deveríamos estarmos, vamos dizer assim, plenos com esse conteúdo, com esse conhecimento. Rapaz, Deus falou comigo essa noite, hein? E como que ele falou? Ele usou um irmão que veio lá de Rio Preto.
Aí ele falou para mim ficar de pé e falou que Deus está resolvendo uma causa na minha vida. Não. Crente maduro já superou essas coisas. Olha, Deus falou comigo hoje. Que hora? No culto? Não, Deus falou comigo o dia inteiro. E de que jeito? Cada vez que eu meditava em Jesus, Deus estava falando comigo. Irmão, é básico, é simples. E é isso que é fé cristã. Maturidade cristã é se contentar com a eficácia de Jesus. Aqui em Hebreus, que é um livro que fala de Jesus, quando chega no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim, ó, coloca aí, Davi, Hebreus capítulo 4, versículo 12. E muita gente entende esse versículo de forma equivocada, e aplica esse versículo ao poder da Bíblia. Não, esse versículo não está falando sobre o poder da Bíblia. Hebreus 4,12 está falando sobre a palavra viva. E a palavra viva não é um livro, a palavra viva é uma pessoa. Então vamos ler, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Essa palavra aqui, a palavra de Deus, é impossível que seja um livro, meus irmãos. Tá? E por que é impossível que ela seja um livro? Porque a Bíblia, ela em muitos aspectos já está obsoleta. Tem muito texto na Bíblia que era aplicado em Israel, que foi aplicado para nações. Então o que essa palavra está dizendo? Quando refere-se a algo vivo, é fácil, irmãos, é só entender qual é a perspectiva total da carta de Hebreus. Hebreus está enaltecendo quem? Jesus. Então a palavra viva, a palavra que corta, a palavra que fala conosco, a palavra que é modelo para nós, a palavra que nos sustenta, a palavra que reflete a imagem de Deus, a palavra que reflete a glória de Deus. Quem é essa palavra, meus irmãos? A palavra viva de Deus é Jesus. Se contente com a revelação maior de Deus para você, que é Cristo. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. E quando o cristão entende isso, ele cresce, ele obtém uma maturidade, ele obtém uma esperança, ele obtém uma certeza, uma convicção, ele obtém uma ousadia, porque ele sabe que ele não depende que uma profecia de não sabe-se lá de quem venha para ele entender que Deus está falando com ele, porque ele sabe que a hora que ele estiver pensando em Jesus, meditando em Jesus, ele vai estar ali observando a própria palavra de Deus. É isso, irmão, é com esse poder que Hebreus traz Cristo. Não é nada menos que isso. Se for menos que isso, não é Jesus. Então os irmãos, eles tinham diante de si esse extrato maravilhoso aqui, ó, essa essência, tá? O melhor azeite, tá? O azeite mais raro está em Hebreus. Hebreus é o que diz, é a elite do conteúdo do Evangelho. O que temos aqui? Temos Jesus, a sua obra, o que ele representa, o que ele é, o que ele fez, o que ele faz. Correto, meus irmãos? Então aqui ele diz, olha, no passado, aos antepassados, Deus falou pelos profetas. Para nós, agora, a palavra que fala conosco é Jesus. A gente que é oriundo de igrejas pentecostais, todos nós viemos de igreja pentecostal, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós fomos ensinados, culturalmente, a pensar que Deus falava conosco somente quando apontava o dedo para a gente. É assim ou não é? E quando tinha uma palavra que o cara pregava, e era só evangelho, e era só as obras de Jesus, muita gente saía tristinho, pensando o seguinte, a palavra hoje foi xoxinha, o pregador só falou dos milagres de Jesus, só falou das obras de Jesus, a pessoa saía triste, alguns até irritados, alguns até diziam o seguinte, agora eu vou procurar uma igreja em que Deus fala com a gente. Porque interpretava que a fala de Deus é esse negócio que acontece aí, e que não tem nada a ver, e que nem os apóstolos, quando escreveram os textos sagrados, tinham isso em mente.
E quando você se depara com Hebreus, você entende definitivamente o que é a voz de Deus para nós. A voz de Deus para nós é Jesus. Certo, queridos irmãos? E não tem outra voz de Deus que seja mais poderosa que essa. Tá? Deus fala conosco. Deus pode falar através de um irmão, se aquilo se alinhar com Jesus. Deus pode falar através da natureza. Deus pode falar através de um sonho. Deus se comunica conosco. Nós também nos comunicamos com Ele. Mas tudo emana de Cristo. Então, o texto continua. E no versículo 4, está dizendo que ele foi feito mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Não dá para a gente explicar aqui, porque é longo, tá? Ficar trazendo e martelando esse assunto em um culto tão breve como esse. Mas aqui também está escrito que Jesus, irmão, é o elemento criador, e que sem Jesus não há criação. É desse tamanho, é com essa grandeza. E aí nós entendemos em Jesus que, quando lemos os textos, principalmente aquele que está escrito lá em Apocalipse, que é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, nós vemos aqui o poder da redenção de Jesus. Jesus cria o mundo de maneira tranquila, sob controle. Isso nos dá esperança, porque, embora para nós muitas coisas parecem estar bem bagunçadas, nós vemos alguns textos da Bíblia nos dando uma perspectiva além os acontecimentos daqui. Quando, por exemplo, Paulo disse que Deus, Ele vai reconciliando consigo todas as coisas. Nós não vemos as coisas reconciliadas totalmente agora. E por isso nós chegamos à conclusão que esse nível que estamos agora, chamado mundo, o nível que estamos aqui, é o nível mais grosseiro do que Deus tem preparado para nós. Só parece que as coisas estão bagunçadas, mas não estão. Só parece que as coisas estão sem controle, mas não estão. É só o nível é o mais grosseiro de todos, é o que nós estamos aqui. Mas as mãos de Deus continuam sendo criadoras, para ao longo do processo, trazer consigo a reconciliação de todas as coisas. Amém? Profundo demais para a gente falar hoje, apenas em uma reunião. Mas o negócio é bom demais, irmãos. Fica de pé, por favor. Aleluia. Eu peço que você repete assim, ó, Deus, diga assim, ó, Deus, fala comigo quando eu medito em Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa reunião tão linda. Nós te agradecemos, meu Deus, por um momento de louvor, de comunhão com os irmãos, de aprendizagem do Evangelho. Obrigado, Senhor, que isso possa estar em nosso coração, como plantas vivas, que brotam e geram frutos, meu Deus. Sabendo, meu Deus, que devemos olhar para algo que está mais profundo do que os acontecimentos atuais. Aleluia. Isso nos dá uma alegria em saber que a situação não acaba aqui. Bendito seja o teu nome. Amém, Jesus. E graças a Deus. Com as mãos levantadas, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. O povo de Deus diz: amém, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Essa reunião está encerrada.